Boas-vindas à nossa análise visual de hoje. Sabe, uma grande parte do nosso aprendizado consiste, na verdade, em desaprender aquilo que a gente acha que já sabe. Então, nosso foco hoje vai ser desconstruir alguns dos maiores mal-entendidos do nosso dia a dia sobre a psicologia comportamental. Termos como reforço são jogados para lá e para cá nas conversas, mas a ciência por trás deles é imensamente diferente e muito mais fascinante do que o uso comum sugere. Para dar o pontapé inicial, vale a pena a gente refletir um pouco. Será que ganhar um presente, receber uma enxurrada de curtidas nas redes sociais ou tirar um 10 na prova funcionam automaticamente como reforços? O nosso senso comum grita que sim, né? A gente sempre presume que qualquer coisa agradável funciona dessa forma. Mas a ciência do comportamento diz o seguinte: calma lá, não é bem assim. O que a gente vai descobrir aqui muda completamente a forma como as interações humanas são compreendidas. Aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. Conceito cotidiano versus conceito científico. 2. Processo versus estímulo. 3. Reforçamento positivo. 4. Reforçamento negativo. E 5. O reforço é uma função. Então, vamos mergulhar na nossa primeira parte. 1. Conceito cotidiano versus conceito científico. Olha só que contraste gigantesco. No nosso dia a dia, a ideia de reforço soa como se fosse um prêmio, sabe? Um presente legal, uma palavra de elogio, algo que simplesmente dá aquela sensação boa. Mas, na realidade analítica trazida pelas fontes, uma consequência só pode ser classificada como reforçadora quando ela, de fato, aumenta a probabilidade futura da resposta que a produziu. Ou seja, a pergunta principal não é, de forma alguma, isso é agradável. A pergunta principal que a ciência faz é o que aconteceu com a frequência desse comportamento depois dessa consequência. Isso nos leva à parte 2, processo versus estímulo. Vamos com muita calma agora para absorver bem essa terminologia técnica. O reforçamento, com esse mento no final, é o processo comportamental. É literalmente o mecanismo onde uma consequência aumenta a frequência futura de uma resposta. Pensa nele como um motor invisível, a engrenagem que faz o comportamento mudar e se fortalecer com o passar do tempo. Por outro lado, nós temos o reforçador. Esse sim é o estímulo específico, o evento em si. A literatura dá um exemplo maravilhoso. Imagina que uma criança pede ajuda, recebe esse auxílio e a partir daí passa a pedir ajuda com muito mais frequência nas situações difíceis. O auxílio em si atuou como reforçador, ou seja, ele é o estímulo. Já aquele aumento geral no comportamento de pedir ajuda é o processo observado, é o reforçamento. Separar o evento do processo é o grande pulo do gato para ter clareza. Vamos avançar para a parte 3, entendendo o reforçamento positivo. Aqui a gente precisa fazer um combinado. Vamos separar de vez a moralidade da matemática. Para entender a análise do comportamento, tem que adotar uma mentalidade de exatas. A palavra positivo não quer dizer algo moralmente bom, feliz ou bacana. Significa estritamente a adição de um estímulo ao ambiente. É o sinalzinho de mais mesmo. Algo foi acrescentado depois da resposta e essa adição fez a chance da resposta ocorrer de novo, aumentar. Bingo. Pode ser algo agradável ou não, o que manda é a matemática da adição. Para ilustrar, as fontes nos dão um cenário clássico de sala de aula. Passo 1, um estudante faz uma pergunta. Passo 2, a pessoa que está dando a aula responde com atenção, valorizando a dúvida. Passo 3, o estudante começa a fazer muito mais perguntas nas próximas aulas. O que aconteceu? A atenção foi o elemento adicionado ali no ambiente. Uma adição que funcionou como um reforçador positivo porque fez a frequência do comportamento de perguntar subir. E agora, o outro lado da moeda. Parte 4. Entendendo o reforçamento negativo. Seguindo exatamente a mesma lógica de antes, a palavra negativo aqui não carrega nenhum juízo de valor. Esquece aquela ideia de que é sinônimo de punição ou de algo prejudicial. Mantendo a nossa analogia da matemática, negativo significa o quê? Subtração é o sinal de menos, refere-se à remoção, redução ou evitação de um estímulo aversivo. E a parte mais genial de tudo isso é que, justamente por causa dessa remoção, a frequência do comportamento, na verdade, aumenta. Isso ilustra brilhantemente como essa cadeia de subtração funciona. Imagina que a gente está andando na rua. Passo 1, começa a chover forte, criando um baita estímulo aversivo. Passo 2, a resposta é emitida, que é correr para debaixo de uma marquise. Passo 3, a consequência é a remoção da chuva da experiência imediata. Passo 4. No futuro, em situações parecidas, a probabilidade de correr para se proteger aumenta. A remoção de algo ruim fortaleceu o comportamento de correr.
Dentro desse universo do reforçamento negativo, as fontes destacam dois termos técnicos super importantes: fuga e esquiva. A fuga acontece quando o comportamento é fortalecido por tirar de cena um estímulo aversivo que já está acontecendo, tipo escapar da chuva que eu acabei de falar. Já a esquiva é quando o comportamento impede que o estímulo ruim sequer chegue a acontecer. Mas olha só, em ambos os casos, o comportamento aumenta sempre pela lógica da subtração. Chegamos à nossa parte 5. O reforço é uma função. O grande resumo da ópera, o ponto crucial de tudo que vimos, é o mecanismo de aumento de comportamento. O comportamento sempre sobe em ambos os casos. Se ele aumenta porque um estímulo foi adicionado, beleza, é positivo. Se ele aumenta porque um estímulo aversivo foi retirado, é negativo. O resultado no fim do dia é absolutamente idêntico, a frequência da ação cresce. A única diferença real é o meio, ou seja, a adição versus subtração. E as fontes trazem uma citação que, honestamente, deveria ser emoldurada. Reforço não é uma coisa em si. Reforço é uma função em uma relação. É essencial que isso fique muito claro. Um elogio, uma nota alta ou uma comida deliciosa não nascem sendo reforçadores. Eles só ganham esse título científico se e somente se, naquela relação específica, eles ativamente mudarem a probabilidade futura do comportamento. A função é que define o nome, não o objeto. O que nos deixa com uma reflexão provocativa para fechar o nosso encontro. Se alguém recebe uma salva de palmas estrondosa, super calorosa, mas isso não aumenta a ocorrência daquele comportamento específico no futuro, essas palmas foram realmente um reforço? Sob a luz dessa ciência incrível, a resposta é um sonoro não. É um convite tanto para a gente começar a observar todas as interações do nosso dia a dia por essa lente científica mais rigorosa. Observar as funções e não só as aparências. E a nossa análise de hoje fica por aqui. Continuem questionando o que realmente move os comportamentos ao nosso redor.